Fala, comandantes! Vamos dar início a mais um PFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Erika Carla, sou especialista em marketing de conteúdo. Eu sou Fábio Calazans, sou especialista em pequenas empresas. E o tema de hoje, gente, é um tema bastante polêmico aí. E eu acredito que não vou falar a palavra que eu ia falar, senão já ia entregar muito do tema, né? E o Fábio vai dar uma mastigada aqui nele. Mas é um tema que eu acredito que é muito proveitoso, sem sombra de dúvidas, para a vida aí do comandante. E que vai ter o workshop, né, Fábio? Falando, dando bem esse tema bem mastigadinho, detalhes de forma prática, para você já sair e fazendo a diferença aí na rotina da sua empresa, né, Em Fábio? 2024, né? Bom, Sensacional. eu converso, Érica, com muitos empresários todos os dias, né? E esse tema que a gente vai tratar hoje é a maior dor desses empresários, né? Aquele empresário que trabalha com muita intensidade, né? Chega na empresa, é o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Então, assim, vai ser um tema bastante proveitoso para quem está nos ouvindo no podcast ou quem está nos assistindo aí nas nossas redes, né? No caso, no YouTube. Enfim, todo empresário que começa pequeno, né, que começa ali praticamente sem funcionário, né, sem, quando você começa, muitas vezes você começa sozinho, e aí você se acostuma com um ritmo de trabalho que para você é comum, mas que para as outras pessoas não. Até porque um colaborador ele trabalha quantas horas por dia? 8 horas. Se ele trabalhar mais que isso, você vai precisar pagar hora extra. Já o empresário não. Ele trabalha muitas vezes 8, 10, 12, até 14 horas por dia e não tem hora extra, obviamente, né? Porque o negócio é dele, ele é o mais interessado ali em fazer o negócio crescer, tá? Então, assim, esse tema de hoje ele vai ser, como você acabou de dizer, ele vai ser trabalhado em um workshop no dia 27 de janeiro agora já, tá? Nós, para quem está vendo esse vídeo, nós estamos em. Hoje é 13, 15. 14. 15. Hoje é 15, Hoje é 15 15 de de janeiro. janeiro. Tem certeza, cara? Hoje é, então meu relógio está atrasado aqui. Sei, 15 de janeiro, atrasado não, o calendário, né? No meu aqui é sim. dia 14. Então, 15 de janeiro de 2024 e o nosso workshop será no dia 27. 27 de janeiro, Ou tá? seja, é próximo desse sábado Sábado no no outro, outro. né? Então, se você está assistindo esse vídeo, ouvindo esse podcast a tempo, entre em contato com a gente em uma das nossas redes, que a gente vai estar enviando para você o link de um grupo VIP do WhatsApp, onde você vai receber todas as informações para participar do workshop, tá bom? Então, chegou a hora de revelar o tema, né? Chegou. O nosso tema é. Deixa eu dar as honras Certo, certo. para você dar uma respirada aí, tomar uma água. Nosso tema de hoje é como sair do operacional, né? Eu acredito que uma dúvida que quando você ficou falando aí, mastigando um pouquinho o tema, me surgiu. Quando é que a gente sabe que chegou o momento de sair do operacional, né? Porque muitas vezes a gente, você citou aí, tem tipos de negócio que você consegue começar de forma individualizada, e aí você começa de forma individual, daí a pouco você está contratando. Tem outros que você já vem com, já precisa estar no negócio com uma equipe, né? Não tem como ser só você. E aí você está ali no operacional da sua empresa, mas quando é que eu percebo, como eu perceber que chegou ali a hora de eu sair um pouco mais do operacional, ir para o estratégico? Não existe um tempo certo, né? Não existe uma resposta exata para essa pergunta, porque assim, cada negócio é um negócio. Só que é o seguinte, Mas aí, tipo, não de tempo. Por exemplo, não, eu tenho um ano, já preciso sair da minha operação.
Mas até porque a gente sabe que existe muita, em casos que você consegue sair até mesmo antes de um ano, né? Ali da operação. Mas eu digo assim, tipos de comportamentos que existem na minha empresa e que eu tenho alguns tipos de comportamento lá dentro da minha empresa, algumas situações que eu passo, e através dessas situações eu consigo identificar que eu não deveria estar mais ali tão no operacional e tá mais na parte estratégica para ver de fato o crescimento da minha empresa. Tá, deixa. Conseguiu entender minha pergunta? Consegui. Não me deixe fugir dela, tá? Certo. Antes a gente precisa entender que quando você monta uma empresa, você precisa, se você montar uma empresa já com essa consciência de que você não pode ficar no operacional dessa empresa, melhor ainda. Então, assim, no momento de você formar a sua equipe, no momento que você está ali estruturando, no plano de negócio, inclusive, no seu planejamento estratégico, você já tem que deixar tudo certinho para que a sua posição já seja estratégica. Então, você já tem que ter todo mundo ali, faz o teu organograma e aí todo mundo já tem que ter a sua função e a função do dono vai ser direto para o estratégico. Esse seria o cenário mais ideal para se começar a empresa, né? O dono já no estratégico. Só que a gente sabe que a maioria das pequenas empresas, elas surgiram por necessidade. Eu já até falei aqui em outros podcasts que geralmente existem três formas que as pessoas abrem as empresas, né? A primeira é por necessidade, é quando você, de repente, sei lá, se viu desempregado e precisou se ocupar com alguma forma, precisou trazer alguma renda para sua casa, e aí você pegou ali um dinheiro, foi em Caruaru, comprou umas roupas, voltou para sua cidade e vendeu essas roupas, né? E fez isso várias vezes, dali, como o negócio começou a dar certo, você pegou e abriu uma loja, abriu um ponto físico, abriu uma lojinha, e depois essa lojinha cresceu, foi crescendo, pronto. E ali surgiu um negócio por necessidade. Você começa a contratar e tudo. Quando você tem um negócio por necessidade, muito provavelmente você vai ficar no operacional por muito tempo, porque você se acostumou a isso. Uma outra forma de abrir uma empresa é por oportunidade, né? Você viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma oportunidade de negócio e abriu a empresa. Por exemplo, quando eu abri a farmácia, eu abri ali por oportunidade. Surgiu um ponto comercial onde ali já era uma farmácia e aí eu, junto com um colega, tivemos a ideia de voltar uma farmácia para aquele ponto, porque a farmácia anterior vendia muito e tal, e a gente sabia que se a gente colocasse uma farmácia naquele ponto, que já era um ponto de farmácia, e trabalhasse de forma diferente, de uma forma inovadora, a gente tinha tudo para dar certo, tá? Então, essa é uma forma de empreender por necessidade. Você já empreende de forma organizada. Então, antes de abrir essa empresa, a gente sentou, fizemos diversas reuniões, fizemos um plano de negócio, vimos ali quem a gente ia contratar, quantas pessoas, quanto seria o valor de investimento inicial, entendeu? Fizemos uma previsão de quando que a gente iria começar a tirar um retorno desse negócio. Então, veja, são duas formas totalmente diferentes de você começar a empreender. E a terceira forma que se empreende é por propósito, tá? Vou repetir, primeira por necessidade, segunda por oportunidade e a terceira, que eu vou falar agora, é por propósito. Quando é que você empreende por propósito? Quando você faz uma coisa, sabe aquela coisa que você faz, que você poderia continuar fazendo para o resto da sua vida e sem necessariamente ganhar por isso. Então, sabe aquela coisa que se você não tivesse se você não precisasse de dinheiro, digamos assim, tá, a Érica já é rica, já é bilionária e não precisa de dinheiro. O que você faria da sua vida? Então, empreender por propósito é trabalhar em uma coisa que você acredita que não necessariamente é por dinheiro. Muitas vezes é só por uma realização pessoal, muitas vezes é para mudar a vida das outras pessoas. Então, isso é empreender por propósito. Muitas vezes, empreender por propósito nem dá dinheiro, né? Traz apenas uma realização pessoal, mas algumas outras vezes
dá muito dinheiro, né? Tem muita gente ficando muito rica empreendendo por propósito. Tipo, o cara ajuda muitas pessoas e aí quando você consegue ajudar muita gente ao mesmo tempo, isso tem um retorno, tá certo? Então, assim, pegando lá a sua pergunta, cara, quando é o momento de sair do operacional? Para todo empresário, chega um momento, e eu já passei por isso, tá? Chega um momento em que você se sente sufocado. Chega um momento em que todas as demandas da empresa passam por você. E aí você se sente preso à empresa, tá? Você não é mais um empresário, você é um empresidiário. Então é interessante até os comandantes aí saber diferenciar, tá? Comandante, você é um empresário ou você é um empresidiário? Né? Porque existe uma diferença Colocação bem. nada sutil entre as duas situações. E aí você se sente preso, você sente que você é, digamos que a pedra do crescimento da sua empresa. Porque assim, tudo passa por você, as pessoas não têm autonomia de fazer as coisas, a sua empresa ela está estagnada porque você é um só, você nunca delegou nada para ninguém ou nada importante, Eu e acredito. aí você mesmo como dono começa a limitar o crescimento da sua empresa. Por quê? Você não tem tempo para nada, inclusive para a família, imagina para buscar conhecimentos. E aí, se você não busca novos conhecimentos, a sua empresa ela está presa hoje ao que você sabe, tá? Eu digo sempre que o crescimento da empresa está preso ao conhecimento do dono. A partir do momento que o dono assume a liderança de fato, assume a posição de dono e vai buscar conhecimento para fazer a empresa crescer, é outra coisa. Você ia falar alguma coisa? Eu acredito que, na verdade, não é nenhum sentimento que ele tem, né? Porque eu também tenho algum contato com os empresários, e aí eles acham que são, em alguns momentos, suficiente, né? Para ali que a empresa precisa dele. Só que quando você vai olhar por uma outra perspectiva, é isso mesmo que você falou, né? Na verdade, a empresa não precisa dele ali naquela operação. Ele está sendo uma pedra porque ele está limitando o crescimento da sua empresa, né? É verdade. Ele pensa que pode fazer tudo, Sim, né? É o empresário super-homem, né? Ele acha que isso. vai conseguir Dá é, conta de tudo levar sozinho. a empresa nas costas, na verdade. Quando que ele está ali se sobrecarregando, tem muito provavelmente na sua equipe, comandante, pessoas muito bem capacitadas, né? Se não tiver, você pode capacitá-las, mas tudo que você faz de operacional na sua empresa é delegável. Então você pode delegar para outras pessoas e começar a tirar esses micos das suas costas e ter uma vida mais leve, porque a gente empreende para isso. Eu acredito, Fábio, que até olhando pela perspectiva de funcionário mesmo, é até limitante. Você se sente até, às vezes, intimidado com a presença, com tantas cobranças, com você ali no pé o tempo inteiro. E é uma forma até chata, né? De você fazer com que as pessoas cresçam dentro da sua empresa e avancem. Muitas vezes o comandante é muito controlador, né? E aí ele quer controlar ali todos os processos, às vezes nem existe processo, mas ele quer controlar cada milímetro ali do funcionamento da empresa. E a gente sabe que não consegue, a gente sabe que é preciso você dar credibilidade, é preciso você dar autonomia aos seus colaboradores. E aí, quando você chegar a esse nível de não ter mais tempo com a sua família, quando você perceber que a sua empresa está estagnada, porque você não está tendo tempo de buscar conhecimento, quando você vê que muitas das coisas você não está mais conseguindo entregar, porque você não consegue fazer tudo. Então, está acumulando muito trabalho durante a semana. Cara, chegou a hora de você pensar a delegar boa parte dessas coisas que você faz hoje e começar a colocar o pezinho ali no estratégico, tá?
Só que é preciso ter cuidado com isso, né? Eu digo sempre que existem muitos gurus aí na internet que fala que o comandante que está nos assistindo, ele precisa sair do operacional, precisa ir para o estratégico, tá? Mas são todas as empresas que podem ir para o estratégico, e aí a primeira coisa que eu quero quebrar aqui hoje é, cara, nem toda empresa, tá? Nem todo empresário ele vai conseguir passar para o estratégico de uma hora para outra, tá? A questão de ir para o estratégico é uma construção. Você vai botando o pezinho ali no estratégico, mas às vezes você vai precisar voltar para o operacional. Não existe, por exemplo, tem empresas, vai dizer para um empresário que começou um negócio, sei lá, 6 meses, e na empresa dele é ele e outra pessoa apenas que o ajuda, vai dizer para esse cara sair do operacional como? Muitas vezes o cara acumula ali várias funções como dono da empresa, como é que ele vai conseguir ir para o Eu operacional? acredito que nesse Ir para o momento, estratégico, desculpa. nesse momento é preciso deixar claro que ele não tem como ir totalmente para o estratégico, né, de forma imediata, vai ter que, como você falou, numa construção, mas também ele não pode ficar totalmente no operacional, né? Sim, Porque sim. senão a empresa dele vai ficar ali estagnada, não vai ter um crescimento, e aí vai ser motivo de várias consequências, né? E eu acredito que principalmente a financeira também, porque quando você não começa, enquanto você não pensar na sua empresa de forma estratégica, quem é que vai fazer isso por você? Verdade. Existem, na verdade, alguns critérios, né, para que você comece a sair ali do operacional e vá para o estratégico, né? Primeiro que você precisa ter pessoas, você precisa ter uma equipe que você consiga ali delegar parte das coisas que você faz diariamente para que essa equipe faça. O que não pode é você ter uma equipe e ainda assim você está no operacional, tá? É uma equipe muitas vezes ociosa e você com o tempo apertadíssimo porque você não delegou ou porque as pessoas não fazem da forma correta, não fazem como deveria ser feito, tá? Então assim, primeiro você vai precisar ter uma equipe, depois você vai começar a buscar conhecimentos, né, de como sair do operacional e ir para o estratégico. Agora sim, tudo parte do momento em que você toma essa consciência. Eu acho que o principal papel desse podcast, desse episódio, é fazer com que os comandantes que nos ouvem tomem a consciência. Mesmo que hoje você só você e um colaborador, só você e dois colaboradores acumulando diversas funções, você precisa ter a consciência de que é preciso cada vez mais você sair do operacional e ir para o estratégico. Então, vai ao mesmo tempo que você está fazendo serviços operacionais, colocando o pezinho ali no estratégico, para um tempo, respira, olha a tua empresa de fora, vê o que está precisando, vê o que está faltando, na verdade, para você crescer, né? Você falou agora ver a sua empresa de fora e isso é muito importante, né? Você parar e ter esse momento, porque quando você está dentro da empresa, você não consegue ter percepções que você teria você estando do lado de fora. É justamente por isso que, em alguns momentos, na maioria dos momentos, quando você faz consultoria, as pessoas te trazem uma visão diferente. Aliado, claro, ao conhecimento que ela tem e tal. Mas aí ela tá vendo a tua empresa lá de fora e você tá totalmente dentro, você não consegue perceber as coisas que, tipo, facilmente você perceberia, né, se você estivesse olhando Sim, de sim. fora. Às vezes até percebe e faz vista grossa, acha que pequenas coisas no dia a dia não vai impactar no resultado da empresa, mas não só essas pequenas coisas, mas o acúmulo, né, dessas pequenas coisas todos os dias é, é que vai impactar diretamente no resultado da sua empresa no final do mês, tá? Então, como você falou, concordo, é importantíssimo
que os comandantes contratem sim consultoria de fora, mentoria, porque essa galera que vem de fora vai ter uma visão totalmente nova, diferente da tua empresa, uma visão que você não tem, tá? Então, assim, eu acho que esse início, Érica, digamos que esse primeiro bloco aqui do podcast foi basicamente para aumentar o nível de consciência dos comandantes, para que realmente eles tenham essa consciência de que, poxa, eu preciso sair do operacional, tá? Eu tenho equipe para isso, então eu preciso cada vez mais sair do operacional, ter tempo para mim, ter tempo para minha família, ter uma qualidade de vida melhor, ter tranquilidade e paz, até porque é para isso que a gente abre uma empresa, né? Cara, você trabalhava muito para os outros e quando você abriu a sua empresa, uma das principais coisas é, cara, eu vou abrir uma empresa para ter mais tranquilidade. Ninguém quer abrir uma empresa para trabalhar 14 horas por dia e perder a paz, né? Então, assim, é preciso que você estruture a sua empresa e organize para que você consiga realmente estar na posição certa do seu negócio. E aí, eu separei, Érica, alguns passos de como é que os comandantes podem fazer para começar a se organizar e sair do estratégico, sair do operacional para ocupar a posição estratégica da sua empresa, tá bom? Só que antes eu vou fazer uma pergunta, né? Que é a seguinte, Érica. A maioria, se você chegar para qualquer empresário e perguntar por que, que ele trabalha tanto, por que, que ele trabalha com tanta intensidade, 10, 12, 14 horas por dia, qual seria a resposta que você acha que ele daria? Para Por ter, que, que ele trabalha tanto? para ter qualidade de vida, mais tempo com a família, Exatamente, liberdade financeira. exatamente isso. Mas a principal coisa é, eles vão dizer, eu trabalho tanto assim para dar uma qualidade de vida para minha família, tá? E aí muito provavelmente o cara vai pegar a foto do filho, da família e vai mostrar, tá? Mas veja só, ao mesmo tempo que ele trabalha para dar uma qualidade de vida para a família, ele não tem tempo com a família. Tá? Ele não tem tempo de qualidade com o filho dele, ele não consegue assistir às apresentações da escola, não consegue passear, não consegue ter um tempo diariamente. Muitas vezes sai de manhã, os filhos estão dormindo, volta à noite, os filhos já estão dormindo. Não tira férias há anos para sair com a família. Então, cara, veja como é um paradoxo, né? Você trabalha Contraditório, né? isso, você trabalha para a sua família, mas você não está com a sua família, você não tem tempo de qualidade com a sua família. Então, assim, é preciso que o comandante passe a se organizar para que sim ele tenha tempo de qualidade. Quando a gente fala de tempo de qualidade com a família, é estar realmente de corpo presente quando ele estiver com a família dele. É tirar férias, 2 férias ao ano, uma férias ao menos no ano, né? É conseguir assistir às apresentações do filho, conseguir acompanhar os filhos na escola, enfim, coisas que são essenciais para a família dele, que hoje a boa parte dos donos de pequenas empresas não tem, tá bom? É, é importante que o comandante passe a ter essa visão de que ele precisa ter essa estrutura, ele precisa é, ter esse momento com a família dele, ele precisa ter esse momento até para, como a gente disse lá do início, ter qualidade de vida, certo? Então, posso começar as dicas aqui? Sim. Certo. Então, primeiro passo, Fábio, eu quero começar a sair do operacional, quero começar a organizar a minha empresa. Cara, primeiro passo, você vai estruturar a sua empresa, tá? Você vai estruturar a sua empresa e vai deixar tudo documentado, tá? Não é só de cabeça, não é só de fala, né? Você vai documentar, certo? E para documentar essa estrutura da sua empresa, você vai começar a usar algumas ferramentas. A primeira ferramenta que eu separei aqui é o código de cultura.
O que é o Código de Cultura? O Código de Cultura é um documento que vai tangibilizar a cultura organizacional da sua empresa. Fábio, o que é cultura organizacional? Cara, quem me acompanha vê que eu falo muito sobre cultura organizacional. Por quê? A cultura, para mim, é a base de tudo. Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele já dizia que a cultura, ela come o café da manhã, ela come a estratégia no café da Estratégia. manhã. Então, assim, não adianta nada você ter uma estratégia linda na sua empresa se o pessoal da sua empresa não tem uma cultura voltada para resultados, não tem a cultura de pegar as coisas para fazer, tá? Se não existir uma cultura forte na sua empresa, toda estratégia que você fizer vai cair por água abaixo, tá certo? Tem uma frase que diz o seguinte: uma equipe, uma estratégia muito bem elaborada. Pensa em uma estratégia perfeita. Imagina a estratégia mais bem elaborada do mundo. Com as pessoas erradas, essa estratégia ela vai falhar sempre. Agora pense numa estratégia nem tão perfeita, nem tão mirabolante, né, nem tão super bolada. Com as pessoas certas, ela sempre vai ganhar da concorrência, tá? E você só vai conseguir ter as pessoas certas, só vai conseguir ter as pessoas no mesmo barco se você tiver uma cultura organizacional. Quando eu falo de cultura organizacional, eu gosto de comparar dois países, tá? Primeiro país, tem um território muito pequeno, muito imprensadozinhos, comparado com o território de alguns estados aqui do Brasil, menor às vezes, né, há alguns. Nesse país existem maremotos, terremotos, vulcões, certo? O solo desse país é infértil, nada que se planta dá. No entanto, esse país hoje é a segunda ou terceira maior potência do mundo. Se eu não me engano, ele hoje é a terceira maior economia do mundo. E existe um outro país que o tamanho dele é continental, certo? Não tem vulcão, não tem maremoto, não tem terremoto, tá? Tudo que se planta nesse país dá. No entanto, esse país ele vive galgando ali a 11ª, a 13ª colocação em potências mundiais. Esse Esses países eu nem falei o nome, mas muito provavelmente você já sabe quais são esses países. O primeiro é a China e o segundo é o Brasil, tá bom? Então, assim, é muito importante que a gente tenha consciência da cultura, tá? Na China você tem uma cultura, no Brasil você tem outra cultura totalmente diferente. A cultura dos chineses é uma cultura voltada para resultado, é uma cultura voltada para aprendizagem. Já a cultura brasileira tem o famoso jeitinho brasileiro, né? Um povo Jeitinho de se fazer as coisas, e né? isso é um povo que quer fazer as coisas, quer jeitinho para tudo, quer tirar vantagem em tudo, né? É um povo que gosta, sei lá, de empurrar as coisas com a barriga, claro. Espera aí, De forma geral. não estou generalizando, mas se você for olhar, é boa parte. É, eu costumo sempre dizer, olhe, Inclusive, levam isso muito como brincadeira, sim, né? sim. Olhem para os nossos políticos, né? Olhem para os nossos políticos. E os nossos políticos é reflexo da sociedade. Cada povo tem os políticos que merecem, né? Somos nós que colocamos eles lá. Então, assim, a cultura organizacional, voltando para empresas agora e para pequenas empresas, é o jeito com que a sua empresa funciona. É o jeito com que a sua empresa é, se relaciona com os clientes, com os colaboradores, com os fornecedores, é o jeito com que ela se relaciona, inclusive até com a concorrência, é o jeito que ela resolve ali os seus problemas. Então, o código de cultura é quem tangibiliza a cultura organizacional. E assim, quando você elabora essa ferramenta, que é o código de cultura,
você vai colocar ali as suas missões, os seus valores, a sua visão, o que é permitido dentro da empresa, o que é que a sua cultura tolera, o que é que a cultura não tolera. Então, como o seu colaborador, ele, quando entra na sua empresa, ou mesmo os que já estão, eles vão saber tudo que é permitido ou não, tudo que a cultura organizacional permite ou não dentro daquela empresa, tá? Então, assim, é crucial. Tudo que você for resolver dentro da sua empresa, a partir daquele momento, você vai tomar como base o seu código de cultura. É como se fosse ali nós temos a Constituição brasileira e a Constituição ali existem algumas regras, algumas leis e o teu código de cultura é a Constituição da tua empresa. Toda e qualquer decisão que você for tomar, você vai se basear através do seu código de cultura. Por exemplo, você vai tomar alguma decisão que você vai precisar ser desonesto. Você vai lá no teu código de cultura e se a honestidade for um valor importante para a sua empresa, o que é que acontece? Você não pode tomar aquela decisão favorável à desonestidade. Por quê? Porque você tem como valor a honestidade, tá bom? As Então, coisas melhorando por aqui, tá pois percebendo? é, está melhorando. Então, assim, a cultura organizacional é a base de tudo. Primeira coisa, cria uma cultura de resultado na sua empresa. Elabore um código de cultura. A partir daí, você vai fazer os demais. Fábio, quem precisa ficar por dentro do código de cultura da empresa? Cara, todo mundo, todos os colaboradores. Assim que você finalizar a elaboração do código de cultura, você vai fazer uma reunião geral, tá? E aí eu sugiro que você faça a impressão desse documento, encaderne bonitinho e dê uma cópia para cada um, tá? E aí você vai esmiuçar o teu código de cultura em uma reunião com todo mundo da empresa. Depois disso, cada um leva o seu código de cultura para casa para sempre que precisar consultar. Mas isso tem que estar claro para todo mundo. Principalmente aquela parte de missão, visão e valores, né? Muita gente faz as plaquinhas e colocam lá em algum lugar visível da empresa para que todo mundo veja. Não só os colaboradores, mas também os clientes, os fornecedores, quando chegarem na empresa, eles vão ver ali quais são a missão, visão e valores da empresa. Só que eu digo sempre, cara, não copia e cola essa questão de missão, visão e valores. Você tem que desenvolver o seu. Existem técnicas, existem formas de você conseguir desenvolver. Não vai lá na internet, copia e cola a missão, visão e valores de uma outra empresa. Você ia falar alguma coisa? Não, eu tava aqui olhando para as placas da Casa do Piso. Pronto, isso. Tanto aqui na Casa do Piso quanto na Inove Farma nós temos aí essa questão da missão, visão e valores, tá certo? Então, beleza, Fábio. É, criei a minha cultura, externei essa cultura para todo mundo da empresa, criei o meu código de cultura, tá lá minhas plaquinhas bonitas. Agora, qual é a próxima etapa? Eu costumo dizer sempre que uma coisa, Érica, um processo aí na sua empresa, ele é determinante para que você venha ter resultado ou não, que é a parte da contratação, certo? Cara, tudo começa pela contratação. Eu acho que uma das maiores virtudes de todo empresário tem que ser saber contratar a pessoa certa, né? Saber colocar a bunda certa na cadeira certa. Então, assim, se você erra na contratação, você compromete todas as áreas da sua empresa, tá? Porque, como se diz, né, uma fruta podre, ela apodrece o cesto inteiro que está naquela fruta, né? Que está o cesto inteiro de frutas. Eu agora lembrei, não perco o Tá. raciocínio. Mas eu lembrei da minha planta que eu tava podando ontem, e aí eu pesquisando e tal, porque tava uma podre, uma ressecada, né? Uma Tava folha, no caso. isso, uma folha. E aí, com o tempo, todas as folhas precisaram ser podadas, porque eu não podei uma, porque infeccionou todas as outras. E todas as que estavam nascendo, inclusive, já estavam com as partes sequinhas.
Então, se casou bem, né, com a situação que você falou aí da fruta e das Exatamente, pessoas, que é preciso a gente exatamente. poldar e tirar realmente aquelas pessoas que não estão alinhadas e de acordo com a nossa cultura. Tudo começa pela contratação, né? Então, como é hoje que os donos de pequenas empresas fazem as contratações, Érica? Você sabe a principal forma que é usada? Indicação. Indicação, né? Na verdade, a gente até brincava que aquela determinada empresa, Na ela hora de contrata, conseguir um emprego, na né? hora de conseguir um emprego, você pergunta, cara, como é que eu faço para entrar naquela empresa? Aí o cara diz, rapaz, para entrar naquela empresa tem um processo chamado QI. Aí você ficava, QI, tem que ter QI, né? QI é o consciente de inteligência. QI, consciente de inteligência. Aí o cara, não, poxa, é quem indique. Ou seja, muitas vezes as empresas elas contratam por indicação, tanto externa, né? Então tem um gerente do teu banco que tem um sobrinho ou alguém que ele conhece, indica, você vai lá e pega, tem os outros colegas empresários, indica, tem um vizinho, indica, tem um parente, enfim, tem um amigo que indica outra pessoa, ou até mesmo uma pessoa de dentro da empresa vai falar, ó, tem uma pessoa ali muito boa, tal, e aí o comandante vai sem critério nenhum, sem submeter esse cara, não vou nem chamar de candidato, porque não é um candidato nesse caso, né? Se a pessoa indicou, você vai direto nele e contrata. Mas você não submete o cara a processo seletivo nenhum, a teste nenhum, e simplesmente contrata aquele cara. Essa é a forma mais errada de se contratar. Não estou dizendo que você não vai fazer boas contratações assim ou que não é para você fazer assim. A minha sugestão é que exista um processo de contratação e que todo mundo que se candidate a uma vaga na sua empresa é, obrigatoriamente passe por esse processo de seleção, tá Eu certo? acho que é importante, Fábio, ressaltar que muitas vezes a indicação, como você mesmo citou, ela não vai impedir que você contrate aquela pessoa, né? Mas quem te indicou não sabe quais as necessidades da tua empresa. Então, aquele cara é bom. Mas será que ele é bom em tudo? Às vezes o cara vem de um banco, vem de experiências tipo financeiras, e você quer contratar um vendedor na tua empresa. Ah, mas ele era muito bom, muito desenrolado, mas já aquilo que ele fazia, não para o setor que você quer contratar agora. Então, eu acredito que falta muito o comandante ter essa percepção, né? De que ninguém além dele e dos processos que ele forma na sua empresa vai conhecer bem a pessoa que será mais adequada para aquilo ali. E não porque é uma pessoa de confiança minha, não ia me indicar ninguém errado. Mas não é ninguém errado, não é uma pessoa que não seja boa, mas a pessoa que vai atender os requisitos ali que a tua empresa precisa, né? Exatamente. E você só vai saber se aquela pessoa vai se adequar bem ao cargo que você quer, que você precisa, através de um processo de seleção, Isso. tá? Nós temos um processo de seleção aqui na empresa que eu uso há muito tempo, tem dado muito certo. Tanto é que os nossos colaboradores constantemente recebem propostas de outras empresas, né? É, não é o objetivo desse podcast de hoje, mas nós temos um podcast aí falando só sobre contratação, onde eu externei esse processo de contratação que eu uso. E quem quiser saber mais é só entrar em contato com a gente, tá bom? Certo. Então, contratei de forma correta. Fábio, mas eu já tenho equipe, eu não vou precisar contratar. Beleza, externa o teu código de cultura e quando for fazer uma nova contratação, você usa um processo de seleção. Eu acho que seria bom, Fábio, também, não sei se seria uma dica aplicável, né? Mas você tem um teste comportamental, né? Que é feito no momento de contratação. Mas aí eu acredito que nesse momento de mudança também seria muito válido você aplicar para você ver realmente que no teste comportamental você consegue saber algumas coisas até para lidar melhor com o seu funcionário, né? Então, muitas vezes o funcionário é bom, é bacana, tal, mas você não está correspondendo da forma que aquele funcionário gostaria, ou o funcionário tá bom, tá bacana, mas não tá satisfeito naquilo que ele tá fazendo, porque não faz parte ali do perfil predominante nele.
Então, eu acredito que seria muito importante nesse momento que você está resolvendo aí mudar, está resolvendo sair do operacional, instaurar uma cultura, fazer realmente esse teste comportamental com as pessoas que estão lá mesmo para conhecer mais o seu funcionário, que você precisa entender também, né? Os desejos, as vontades, para fazer as coisas evoluir. E para ver se vai precisar fazer algumas mudanças, talvez de setor, realocar algumas pessoas ali. Perfeito, é super válida a sua sugestão, né? Muito interessante. Eu costumo, Érica, sugerir até para os comandantes, o dono da empresa mesmo, se ele nunca fez um teste comportamental, que até ele faça um teste comportamental para que ele conheça qual é o perfil predominante nele, tá? Para quem não sabe, o teste comportamental ele vai dizer qual o teu perfil predominante, se é executor, se é analista, se é comunicador, são 4 perfis comportamentais principais. E muitas vezes você tem um predominante e tem os outros secundários, digamos assim. E isso é determinante quando você vai colocar alguém em uma função. Por exemplo, se o cara tem um perfil predominante comunicador, então muito provavelmente esse cara ele vai para um setor relacionado a pessoas, né? Que tenha muito contato com pessoas. O comunicador já está dizendo ele gosta de conversar, ele gosta de pessoas, ele não gosta de processos repetitivos, de processos monótonos, ele gosta de dinamismo. Então, esse cara, por exemplo, ele tem um ótimo perfil para ser um vendedor, né? Para ser um atendente, uma pessoa que está ali em contato constante com outras Tem pessoas. uma frase, Fábio, que eu escuto bastante, que é tipo, você às vezes quer pegar o seu vendedor e colocar ele como gerente. E aí o pessoal diz muito, você perdeu um gerente e um vendedor, porque você não Exatamente. fez o teste que ali precisaria fazer para saber se realmente aquilo se adequa àquele funcionário. Que muitas vezes na euforia, né? O funcionário não aceito para mim, ou Vai para não ganhar. decepcionar o Porque às empresário vezes ali, porque é você uma. tem ali um aumento de Isso, salário, aumento de salário. Você, querendo ou não, a sua visibilidade é o diferente status na é outro. empresa, né? Então aí você termina perdendo um vendedor e um gerente. Na Por quê? verdade, Porque você você não perde um vendedor e ganha um péssimo gerente, ganha mais. digamos ali, né? Isso, sim. Então, assim, realmente o teste comportamental é uma ferramenta, cara, realmente incrível que os comandantes que não aplicam, que nunca aplicaram, está perdendo muito, né? Lembrando que o teste comportamental, na minha empresa, eu uso no processo de contratação, tá? Ô, Fábio, Só que a mas Erika tem. acabou de sugerir que seja feito também nesse processo de mudança e é uma sugestão muito plausível, sim. Tem um teste comportamental, você falou aí, eu lembro que você fez, inclusive eu também fiz, né? Um teste que ele é muito detalhado, bem minucioso, onde você vê ali, porque eu acredito que existem vários tipos de testes comportamentais, né? E tem esse teste que ele detalhou bastante, ele detalhou bastante, olha, pessoal, a garrafinha aqui da Dynamic, garrafinha usável. Não, Exatamente. não gostamos daquelas garrafinhas pequenas, porque a gente precisa ingerir bastante água, né, Fábio, durante o dia. E aí a gente normalmente enche essa aqui, que é para não esquecer de tomar a aguinha, né? Dinâmica é nosso parceiro aqui no podcast, né, Fábio? Isso. E Show de aí bola. estamos aqui. Então, voltando lá. E aí eu lembro que naquele teste comportamental ele falou, tipo, muito detalhadamente, e eu fiquei, poxa, como é que o cara descobriu tudo isso sobre mim, né? Inclusive ele pediu para nós dois, um leu do outro, para ir tomando de fato quem é o parceiro e tal, que era muito importante, inclusive para fazer no momento de decidir casar, que é justamente falta muitas coisas para que um casamento dê certo, envolvendo várias coisas aqui já, né? Agora, mas são coisas válidas.
E aí é um teste bem minucioso e detalhado, onde você consegue de fato perceber e aterrissar ali, ver coisas que você às vezes não via, ou que às vezes as pessoas falavam e você não achava, mas que está ali de fato no seu comportamento e como você é. E é descrito, e é diferente de alguém, tipo, apontar o dedo, julgar, dizer, ah, você é assim, assim, assado. Quando você vê No teste comportamental não tem como que não você tem mentir, como né? você mentir. E, Então, e ali aí, como não tem como o colaborador mentir, bicho, cara, para você tomar decisões em relação a outra pessoa, o teste comportamental é perfeito. inclusive, ele, no teste que a gente fez, foi uma consultoria, foi, Fábio? Não, foi uma empresa Uma empresa que que. faz justamente só essa parte do teste comportamental, né? E aí eu lembro que ele falou bem para você, né? Olha, esse fulano tá no lugar certo, o perfil dele é assim, assim, mas ele tá com problema assim, assim, ou sofreu isso, isso e isso. E aí é uma coisa que eu achei simplesmente fascinante, porque aí você começa a conhecer muito mais sobre as pessoas que estão ali com você e saber de fato, né, as decisões que você tomou de forma correta, a que não, a que você tem que ficar de olho aberto. Inclusive, foi um período que a gente ficou de olho aberto em algumas situações. Teve ali algumas mudanças que ajudaram bastante também no crescimento da empresa, né? Isso mesmo. Então, beleza. Cuidei da cultura organizacional da empresa. é, e eu esqueci de falar, Érica, mas quando você instaurar uma cultura na sua empresa, algumas pessoas vão pedir para pular do barco, tá? Quando você passar a dizer, ó, agora as regras são essas, isso é permitido, isso não é permitido, nós precisamos andar juntos em prol desse objetivo, então tais comportamentos não serão mais tolerados. Muita gente vai pedir para pular do barco. Por isso que você vai precisar fazer contratações. E aí você já contrata de forma correta, tá bom? Fiz as contratações de forma correta, aí você vai elaborar uma ferramenta chamada organograma. Fábio, o que é um organograma? O organograma ele é o esqueleto organizacional da sua empresa. O organograma ele tem três níveis, né? É o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então, tem aqui, não sei se vai dar para vocês verem, esse rascunho que a Erika fez. Então, são quadradinhos, são caixinhas, uma abaixo das outras, onde você vai colocando ali quais são as funções. Nessas caixinhas, nunca coloca nome de pessoas, tá? Você vai colocar cargos. Então, quem está lá em cima, geralmente é o CEO, o proprietário. Embaixo você vai ter os gerentes, gerente de depósito, gerente comercial, gerente de marketing. E abaixo dos gerentes, no caso, nível estratégico, o CEO, nível tático, nesse caso, os gerentes, tá? E abaixo você vai ter o nível operacional, vendedores, entregadores, o pessoal que fica na operação mesmo ali. No meu caso, aqui na empresa, ou nas empresas, é vendedores, na farmácia balconista, entregadores, o pessoal, o conferente do depósito, né, o estoquista, enfim, é preciso que você tenha essa organização. O organograma ele serve principalmente para mostrar a hierarquia da sua empresa. Só o organograma em si, quando você externa esse organograma para todo mundo, você vai perceber que você vai conseguir já ganhar tempo com isso. Porque a partir do momento que você apresenta o organograma, você está dizendo para as pessoas, ó, você que é do operacional, você não vem para o estratégico de primeira para resolver os seus problemas, para tirar dúvidas. Se você é do operacional e tem um gerente acima de você, você tem que tratar com o gerente. Caso, e só nesse caso, se o gerente não conseguir resolver, aí o gerente vem até a mim e eu tento junto com o gerente resolver, tá? Mas aí, só com isso você já impede que todo mundo tenha acesso a você para tirar dúvidas e aí você não vai ficar fazendo microgerenciamento, você começa
a tirar micos das suas costas, né? Não é que você vai ser o intocável, Não, não né? é isso, não é, não Mas é, aí existe, para a rotina da desculpa. tua empresa funcionar, as pessoas não precisam ficar acessando você o tempo todo, já que tem pessoas que têm conhecimento para aquilo, né? Tem pessoas que a função É delas é justamente justamente essa, né? aquela, né? Então, se você tem determinou gerentes na sua empresa, o pessoal de vendas não pode lhe acessar diretamente. Tem que acessar primeiro o gerente comercial. Inclusive uma rotina, né, Fábio, que você faz que, tipo, você faz o acompanhamento com o gerente, tipo, uma vez por semana, 15 dias, depende muito da Isso, necessidade. O gerente faz um acompanhamento com os vendedores, a mesma sequência, uma vez na semana ou a cada 15 dias, e tem um alinhamento geral, em que você, isso, de fato, precisa ter o contato ali com os vendedores, porque em alguns momentos as informações podem não bater, né, sim, da sim, forma, sim. então você precisa de fato ter essa rotina geral. Mas aí não é com a mesma frequência de uma pessoa que está ali no na sua como Na é? hierarquia, Hierarquia. Olha, meu Deus, que exatamente. palavra. Então, assim, os alinhamentos, os feedbacks, você também não vai dar direto para o pessoal do operacional, né? Você faz as reuniões semanais, reuniões quinzenais com os gerentes, e os gerentes, por sua vez, faz as reuniões com os seus subordinados, com os vendedores, com os entregadores, com o pessoal da limpeza, enfim, existe essa ordem. Aí, de mês em mês, né? Tem empresário que faz todo mês uma reunião geral, tem empresário que faz de 3 em 3 meses, tem empresário que faz de 6 em 6 meses. Vai depender muito da necessidade da sua empresa. E aí eu acredito que nesse momento é importante o empresário dar o feedback direto, né? Tipo, os que forem positivos, né? Parabenizar de fato a equipe. E aí aqueles que for de forma mais individual mesmo, a gente não fala de forma geral, tem isso aí também, né? Tem sim, tem as reuniões que a gente fala one-on-one, né? Que são as reuniões pessoais. Você e o seu colaborador, essas reuniões são principalmente quando você precisa dar críticas negativas, né? Fazer alguns alinhamentos onde as conversas são difíceis, onde você vai precisar fazer algumas correções. Então você chama no particular e começa a passar a sua insatisfação, começa a passar essas correções. Lembrando que existem formas também, existe um roteiro para se fazer reuniões pessoais, né, com o seu subordinado, enfim, existe uma tática para você fazer essa reunião, existe um roteiro, né, onde você vai colocar ali as suas pautas. É importante que antes de qualquer reunião você sente e elabore as pautas. Em uma reunião você nunca começa dando pancada no cara, você nunca começa só criticando. Primeiro você vai elogiar, reconhecer, depois você vai fazer suas críticas e correções e depois você finaliza ali com uma motivação ou alguma coisa do tipo. Então, até para você fazer as reuniões é preciso que você tenha um roteiro, né, de como se faz a reunião e, óbvio, você vai selecionar pautas ali para ser conversadas, né? Certo? Então, Perfeito. é, o seu organograma, elaborei o organograma. Cada organograma, cada caixinha daquela é uma função. Todo mundo da sua empresa precisa estar ciente dessa ferramenta. Então, eu costumo sempre, no momento da contratação, junto com outra ferramenta que eu vou falar daqui a pouco, passar o organograma. Então, no momento da contratação, o cara já está sabendo ali o que é essa ferramenta. E eu deixo sempre também um organograma, inclusive tem um aqui na minha frente, tá? No escritório. Eu deixo sempre ele muito visível no refeitório dos colaboradores, no meu escritório. Então, todos os colaboradores eles precisam conhecer essa ferramenta. Até porque para eles saberem a quem acessar sempre que tiver um problema, tá bom? Então, é mais uma ferramenta para ajudar aí na organização do seu negócio. Depois do organograma tem uma outra ferramenta que é chamada descritivo de
cargos, tá? Fábio, o que é o descritivo de cargos? O descritivo de cargos é um documento onde você vai passar ali para o seu colaborador e nesse documento está dizendo ali quais são as funções que ele vai exercer naquele cargo que ele está alocado. Então, lá vai ter quais são as competências técnicas que você espera do colaborador, quais são as competências comportamentais que você espera do colaborador, e tem uma parte que eu acho fascinante, que é o que é que você é pago para fazer. Então, lá está descrito criteriosamente, bem detalhado, quais são as funções que aquele colaborador vai executar. Então, você pega o seu organograma, para cada uma daquelas caixinhas, você vai ter um descritivo de cargos, tá? E aí, esse descritivo de cargos, você senta e alinha com o seu colaborador, certo? Eu gosto muito de, no momento da contratação, já passar o descritivo de cargos, porque. E outra, lá no finalzinho desse documento tem um espaço para assinatura. É sempre duas vias. Uma fica com o colaborador e a outra fica comigo. A que fica comigo, depois que a gente lê tudo, eu peço para ele assinar no final. Porque ele está ali atestando que ele sabe, ele conhece todas as atribuições que ele precisa fazer na empresa. Então, quando chegar o momento que esse colaborador não estiver entregando, não estiver fazendo o que tem que ser feito, você chama ele e diz, cara, tá aqui o descritivo de cargos. Você lembra quando a gente sentou para alinhar tudo isso? Ele vai dizer, lembro. Então, cara, tá aqui que você tem que fazer isso. A gente alinhou, a gente conversou, eu mostrei como era e por que você não está fazendo, tá? Tá aqui assinado por você, você atestando que ia fazer tudo isso, que ia realizar essas atribuições. Então, assim, você está respaldado, não tem aí espaço para o teu colaborador dar desculpas nesse caso, tá? Então é isso. Descritivo de cargos é uma ferramenta fascinante que você precisa desenvolver aí na sua empresa, sem sombra de dúvidas. Beleza? Então vamos lá. Código de cultura, primeira ferramenta. Contratação de forma correta, contrate sempre as pessoas de forma correta. Organograma e depois descritivo de cargos. Licença aqui, Érica. Tô aqui anotando umas dicas que eu já vai. Certo? Então, são aí essas quatro ferramentas principais. Tem mais? Tem. Eu vou sugerir, tem uma ferramenta que é ferramenta de feedback. Deixa eu pegar aqui a minha relação, tá, pessoal? É, já falei de cultura organizacional, contratação, organograma, descritivo de cargos. E aí, depois do descritivo de cargos, você vai precisar elaborar processos para sua empresa, tá? Fábio, como assim? Todos os cargos é preciso que você tenha processos para cada uma das funções que é feita ali na sua empresa. Cada, cada função, cada atribuição, cada serviço que tem que ser feito, é preciso que seja desenvolvido processos. É preciso que as pessoas saibam o que fazer e quando fazer assim que chegarem na sua empresa. Tem um cronograma ali do que as pessoas vão fazer, para que elas não fiquem perdidas, para que elas não percam tempo, tá certo? Então, crie processo para todas as atividades da sua empresa. Depois de criar processos, você vai alinhar expectativas e, claro, capacitar a sua equipe, tá? Alinha expectativas. Essas expectativas você vai alinhar principalmente lá no descritivo de cargos, tá? E aí depois você vai só capacitar a sua equipe, treinar a sua equipe. Tem muito empresário, Érica, que diz o seguinte, cara, eu não vou treinar esse colaborador porque a gente treina o colaborador, paga cursos, dá treinamentos, investe nesses treinamentos e o colaborador, depois de um tempo, nos deixa. Aí eu pergunto sempre, tá, mas se esse cara, se você não treinar esse cara e esse cara ficar na sua empresa, não é pior? Então, cara, treina esse colaborador, investe nesse colaborador,
faz com que ele se torne expert no que ele está fazendo e nutre essa relação, faz com que ele não saia da sua empresa, dá boas condições, estabelece ali um ambiente confortável para que ele trabalhe. Você só vai perder o colaborador se, obviamente, ele sentir que não está sendo valorizado, tá? Ou o ambiente de trabalho seja ali um ambiente árido, tá bom? Então, Ou não seja aquela perspectiva que ele tem, né? exatamente. Então, treina sempre, capacita sempre a sua equipe, tá certo? Uma outra coisa, para que a sua empresa, para que você, comandante, consiga sair do operacional, é estabelecer metas. Você precisa estabelecer metas de tudo na sua empresa, principalmente se você trabalhar com vendas, metas de vendas nem precisa dizer o quão importante é, né? Então, só que essas metas, Érica, ela não pode ser qualquer meta. É preciso que seja uma meta smart, né? Meta inteligente. O que seria aí uma meta smart, né? A palavra smart em inglês quer dizer inteligente e para a gente smart é o acrônimo de outras palavras. O S é de específica, sua meta precisa ser específica. O M é de mensurável, você precisa ver uma forma de mensurar a meta. O A é de atingível, a meta não pode ser inatingível, senão você acaba frustrando seus colaboradores. O R é de relevante, ao mesmo tempo que a sua meta precisa ser atingível, ela precisa ser relevante, precisa fazer com que os colaboradores saiam da zona de conforto dele. E o T é de temporal, é preciso ter um espaço de tempo para que essa meta ocorra, para que esse objetivo seja alcançado, tá bom? Então estabeleça metas aí na sua empresa. E por último, a minha dica é aprenda a delegar. Delegue sempre, delegue tarefas, delegue tudo que você acredita que outra pessoa possa fazer no seu lugar, porque aí você vai conseguir tempo na sua agenda, tempo, aquele tempo justamente que você vai organizar para ter mais tempo com a sua família, ter qualidade de vida, né? E tempo de qualidade. Então, assim, muita gente diz, olha assim para o empresário e diz, não, aquele menino é um líder nato, né? E eu digo sempre, não existe líder nato. A liderança é uma coisa treinável, você treina, existem ferramentas para você liderar. E quando eu falo de delegar, existem ferramentas, existe até um teste de delegação, que inclusive eu gosto de passar nos treinamentos. Então, assim, delegar eu digo aí, uma das principais atribuições de um líder, né? Atribuições de um dono de empresa, é uma das coisas que vai mais contribuir para que ele saia ali do operacional e passe a ocupar cada vez mais ali a estratégia da sua empresa, né? O nível estratégico. Bom, são essas as dicas. Eu vou fazer uma revisãozinha aqui rápida, tá? Primeira, crie uma cultura voltada para resultado e aprendizagem na sua empresa. Segunda, use algumas ferramentas importantes e a primeira dessas ferramentas é justamente o código de cultura. Terceira, faça a contratação de forma correta. Quarta, use o organograma ao seu favor. A cada caixinha lá do organograma você vai associar uma coisa que a gente chama descritivo de cargos. Depois você vai criar processos para cada uma das atribuições, para cada uma das funções, para cada uma das atividades aí da sua empresa, cria processos. Depois capacite a sua equipe, é uma etapa importante. Em seguida, estabeleça metas e, por último, saiba delegar. Aprenda a delegar tarefas, tá? Pessoal, Show de bola. Eu acredito que deu para aproveitar muito. Sim, em uma hora. Não, eu preciso fazer a propaganda desse workshop. Não é nem propaganda, é enfatizar, né? Sim, em uma hora já foi tanta coisa que eu acredito que em alguns momentos fogem até no sentido, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? Imaginem aí uma tarde inteira, né, Fábio, pois de é. conhecimento e aprendizado para como sair do operacional, como ir colocando as coisas no trilho e ir pisando, como o Fábio mesmo disse durante o workshop, né? Não é uma coisa que você vai fazer
ah, hoje eu vou sair do operacional. Não, né, Fábio? Mas como ir colocando um passinho de cada vez e construindo o seu caminho para chegar de fato no operacional da tua empresa e ter no mais no estratégico. estratégico e ter mais liberdade de tempo, mais tempo com a sua família, tempo de qualidade, né? Então, minha gente, tá imperdível demais. Já vou dizer que vou colocar logo aqui na descrição, né, o link para você entrar em contato com a gente e participar do grupo VIP com uma oferta especial, né, Com Fábio? certeza. Oferta preparada realmente para você participar e aproveitar o máximo de conhecimento possível. Não perca essa oportunidade, tá? Dia 27 de janeiro vai ser o workshop, né? E aí, nesse workshop, a gente vai usar ferramentas práticas para ensinar o comandante a sair do operacional e ocupar a posição de estratégica do seu negócio. E aí surge aquela frase, né? Comandante, se você está trabalhando muito para fazer a sua empresa crescer lá no operacional, aliás, trabalhando muito para fazer a sua empresa funcionar lá no operacional da sua empresa, quem é que está se preocupando com o crescimento e com o futuro da sua empresa, tá? É esse o seu papel, comandante. Você precisa estar no estratégico, vislumbrando novas posições, um mundo novo para a sua empresa, né? Vislumbrando o crescimento do seu negócio e não trabalhando 12, 14 horas no operacional da sua empresa, tá Show certo? de Então bola. não perca essa oportunidade. Érica, qual a frase, qual a sacada do podcast que você deixaria para os comandantes aqui no final do podcast? Aquela sacada que você pegou assim que, poxa, essa é a sacada desse podcast. É o comando. O comando é nesse podcast, eu acredito que uma coisa que me deixou bem marcada realmente foi tenha uma cultura dentro da sua empresa. Porque a cultura vai ditar o comportamento ali do pessoal. E a outra, né, que é muito parecida com a frase que você já falou aí, é praticamente a frase, né? Se Uhum. você está no operacional fazendo a tua empresa funcionar, quem é que está fazendo ela crescer, né? Quem é que está se preocupando com ela? Então, eu acredito que foi muito direcionado a isso, as Show, minhas show de ideias. bola. É, cara, o que é que eu digo, né, nesse final? Né? É É o porque foi seguinte, muito conhecimento, né? saia do operacional para ter mais sossego na vida, digamos assim, para ter mais tranquilidade. Sair do operacional é ter mais tranquilidade, é ter mais qualidade de vida, é basicamente com essa frase que eu quero encerrar. Show de bola. Então, é isso, né? Nos Vamos. vemos, no próximo podcast. E Lembrando, né? Toda semana, toda sexta-feira, às 15 horas, vai um episódio do PFcast no ar. Nós temos também o Café com o Comandante, todo sábado, às 7h08 da manhã. Nós temos também um quadro no programa Tribuna Livre, que é um quadro de rádio, que é toda terça-feira, a partir das 8 horas. Nós temos o meu Instagram, que eu posto conteúdos para pequenos empresários diariamente, então você pode nos seguir aí nessas principais redes. Então é isso aí. Agradecemos, né, por você ter chegado até o final e é como a gente diz sempre, se a gente conseguiu trazer um pouquinho de conhecimento, esclarecer, mudar a consciência de pelo menos um comandante com esse podcast, nós já atingimos a principal missão da PEF, que é justamente essa, é trazer conhecimento, é melhorar a vida do dono de pequena empresa desse país, certo? Vamos ficando por aqui mais uma vez. Fui.